para o Senhor. Cada um de vocês tem um valor muito maior do que o mundo, porque Jesus disse que uma alma ela vale mais do que o mundo. Um dia, cada um de nós era como uma ovelha desgarrada. E esses dias eu estava lendo a palavra e Jesus fala assim, sobre aquela parábola da ovelha perdida, que ele tem 100, mas se perder uma, ele deixa as 99 e ele com todo empenho e com todo desejo e vontade vai buscar a que se perdeu. E ele se esforça para encontrar aquela, e quando ele encontra, ele se alegra. E a alegria dele é maior por ter encontrado essa que se perdeu do que por ter as 99 guardadas. Então assim foi na nossa vida. Um dia, quando Jesus ele chegou na nossa casa, ele bateu na nossa porta e a gente recebeu Jesus lá. Porque Jesus ele disse em João 8,12 que é a luz do mundo, e quem o segue não andará em trevas. Então, que possamos hoje sair daqui com o nosso coração preenchido, não somente com a palavra que nós vamos estar meditando essa noite, mas com uma verdade que todos os dias Deus declara sobre nossas vidas. Que somos importantes, que somos especiais e que somos valiosos. Deus ele se importa com cada um de nós. A palavra do Senhor em 1 João 4,19, que nós amamos porque Ele nos amou primeiro. E em 1 Pedro 5,7, Ele tem cuidado de nós. Amém? Amém. Abram aí em 1 Pedro, capítulo de número 2. Amém. 1 Pedro, capítulo de número 2. Aleluia. A partir do versículo de número 1. Pode parecer diferente, mas é a mesma palavra, tá? Só muda um pouco a versão que eu uso a NVI. A mais comum é a Almeida corrigida, né? Mas vamos lá, a palavra do Senhor diz assim: portanto, livrem-se de toda maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Versículo 2. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Agora que provaram que o Senhor é bom. Em outras versões fala benigno. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Cristo Jesus. Pois assim é dito na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Versículo 7. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular e pedra de tropeço e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem à palavra, para o que também foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Amados, versículo de número 11. Insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que mesmo que eles os acusem de praticar o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da intervenção dele. Vamos fazer uma oração. Feche seus olhos e abra seu coração nesse momento. Senhor, a tua palavra é a semente e tu és o semeador. O Senhor mesmo disse isso, Pai. E hoje nós estamos aqui, meu Deus, abençoados pela tua graça, Senhor, e pela tua misericórdia.
Obrigado, meu Deus, porque ontem o Senhor nos protegeu, guardou a nossa vida e nos deu mais um dia de vida, mais uma oportunidade, Senhor. Ó Deus, Tu és o Deus da verdade e da liberdade, Tu és o Deus da luz e da paz, Senhor. Por isso, nesse momento, eu te peço que, em nome de Jesus, o Senhor venha preparar os corações que estão aqui para receber a Sua palavra. Que o Senhor possa, em nome de Jesus, atentar os ouvidos para Te escutar e que o Teu Espírito Santo possa guardar e livrar de todo engano e distração do inimigo, Senhor. Em nome de Jesus, toma nossas vidas em Tuas mãos, Pai. Edifica-nos, fortalece-nos, renova-nos e nos toma, Senhor Deus, para Teu reino, no nome de Jesus. Amém. Podem sentar. A palavra do Senhor, irmãos, ela é viva e eficaz, né? E Tiago, quando ele fala sobre a palavra, logo no capítulo 1, lá no versículo de número 22, ele diz que nos tornemos praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Porque se apenas ouvirmos a palavra, mas não praticarmos, estamos nos enganando, né? E esse tipo de enganação, ela não aparenta, porque é algo para o nosso ego. Então, cada vez que eu ouço a palavra, e aí eu ajo de forma religiosa, né, como a gente vê na palavra os fariseus fazendo, eu não percebo que eu estou me enganando, porque eu acho que eu somente escutando já basta. Sendo que a palavra Deus, Ele nos deu, não para que a gente somente ouvisse, porque nessa mesma palavra está escrito que a fé, ela vem por ouvir a palavra. A fé, e a fé sem obras é o que? É morta. Então, você ouve a palavra, ela desperta a fé em você, para você viver por essa fé. Ou seja, colocar em prática o que a palavra está dizendo. Então, hoje, como é um culto de libertação, como já foi falado aqui, todos os dias Deus ele tem algo para tirar da nossa vida, né? Todos os dias nós necessitamos de uma libertação de Deus, porque nós estamos em um processo de libertação, de santificação, até que Cristo volte. E graças a Deus, porque essa obra não é nossa, não está na nossa responsabilidade, né? Porque Filipenses 1,6 fala que aquele que começou a boa obra, ele é que vai completar. Obrigado, né? Abram aí na palavra 2 Coríntios, capítulo 3. A palavra do Senhor, ela diz aí em 2 Coríntios, são 2 versículos. 2 Coríntios 3, número 17 e número 18. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. E todos nós, com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor. Segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. O que essa palavra está nos dizendo? Que Jesus, quando veio na nossa vida, Jesus ele nos libertou. Amém? Amém, libertou. Mas a palavra do Senhor, ela chega a dizer que Tito capítulo 3, se eu não me engano, que Ele nos deu o Espírito Santo da regeneração. E esse Espírito Santo, quando habita em nós, ele vem para fazer uma transformação, uma mudança. Amém? E essa mudança que Deus ele faz na nossa vida é exatamente para a liberdade. Porque antes de Jesus, a gente já vivia uma vida presa. Mas quando Jesus ele veio para nos dar a liberdade. E o que o mundo ele ensina sobre a liberdade é que ser livre é você fazer o que você quiser. Mas o que a palavra de Deus ela diz em 1 Coríntios, no capítulo 6, versículo de número 12, é isso aqui, ó. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Porque qual é o fruto do Espírito Santo? Domínio próprio. Então, a verdadeira liberdade não está em você fazer o que você quiser, como o pecado e o mundo dizem, mas é exatamente em ter domínio próprio e não fazer tudo o que você quer. A palavra do Senhor diz também em Jeremias, capítulo de número 28. Olha só o que a palavra de Deus ela fala. No 5º mês daquele mesmo ano,
o 4º ano, no início do reinado de Zedequias, rei de Judá, Hananias, filho de Azur, profeta natural de Gibeon, disse-me no templo do Senhor, na presença dos sacerdotes e de todo o povo: assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: quebrarei o jugo do rei da Babilônia. Em 2 anos trarei de volta a este lugar todos os utensílios do templo do Senhor, que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tirou daqui e levou para a Babilônia. Também trarei de volta para este lugar Joaquim, filho de Joaquim, rei de Judá, e todos os exilados de Judá que foram para a Babilônia, diz o Senhor, pois quebrarei o jugo do rei da Babilônia. Isso foi Hananias falando para o profeta Jeremias. Mas o profeta Jeremias respondeu ao profeta Hananias, diante dos sacerdotes e de todo o povo que estava no templo do Senhor: amém. Que assim faça o Senhor. Que o Senhor cumpra as palavras que você profetizou, trazendo os utensílios do templo do Senhor e todos os exilados da Babilônia para este lugar. Entretanto, ouça o que tenho a dizer a você e a todo o povo. Os profetas que precederam a você e a mim, desde os tempos antigos, profetizaram guerra, desgraça e peste contra muitas nações e grandes reinos. Mas o profeta que profetiza prosperidade será reconhecido como verdadeiro enviado do Senhor, se aquilo que profetizou se realizar. Olha só. Então o profeta Hananias tirou o jugo do pescoço de Jeremias e o quebrou, e disse diante de todo o povo: assim diz o Senhor, é deste modo que quebrarei o jugo de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e o tirarei do pescoço de todas as nações no prazo de 2 anos. Diante disso, o profeta Jeremias se retirou. Depois que o profeta Hananias quebrou o jugo do pescoço do profeta Jeremias, o Senhor dirigiu a palavra a Jeremias: vá dizer a Hananias: assim diz o Senhor, você quebrou um jugo de madeira, mas em seu lugar você terá um jugo de ferro. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: porei um jugo sobre o pescoço de todas essas nações, para fazê-las sujeitas a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e elas se sujeitarão a ele. Até mesmo os animais selvagens estarão sujeitos a ele. Disse, porém, o profeta Jeremias ao profeta Hananias: escute, Hananias, o Senhor não o enviou, mas assim mesmo você persuadiu esta nação a confiar em mentiras. Por isso, assim diz o Senhor: vou tirá-lo da face da terra. Este ano você morrerá, porque pregou rebelião contra o Senhor. E o profeta Hananias morreu no 7º mês daquele mesmo ano. Deus levantou Jeremias nesse tempo, e o que Jeremias pregava era o arrependimento. Porque o povo estava em pecado, o povo estava em rebeldia, em falsidade, em mentira, vivendo uma vida totalmente desagradável aos olhos do Senhor. Então Deus levantou ele para que ele fosse lá e pregasse a verdadeira liberdade, que era do arrependimento e do abandono daqueles maus caminhos. Mas todas as vezes que Jeremias profetizava, que Jeremias anunciava a palavra do Senhor, o povo endurecia o coração, o povo tapava os ouvidos e não queria ouvir. O tipo de profecia que o povo queria ouvir era essa do profeta Hananias. E quando ele se levantou nesse dia, no 5º mês daquele mesmo ano, ele fez o que eu acabei de ler aqui, pegou o jugo do pescoço de Jeremias e quebra, e diz todas essas palavras: em 2 anos o Senhor vai trazer todos os utensílios e o povo e tal. Só que não era essa a palavra do Senhor que o Senhor tinha para aquele povo. A palavra que o Senhor tinha para aquele povo era uma palavra de quebrantamento, era uma palavra de libertação, era que o povo reconhecesse os seus pecados e o povo se voltasse para Deus. E o que foi que aconteceu com Jeremias? Porque ele tinha profetizado, a palavra diz claramente: o Senhor não o enviou, mas assim mesmo você persuadiu esta nação a confiar em mentiras. E o profeta Hananias morreu no 7º mês daquele mesmo ano, porque ele tinha pregado rebelião contra o Senhor. Igreja, cada um de nós nos conhecemos no nosso ser, certo? Cada um de nós sabemos o tipo de índole, de caráter que cada um de nós temos, não é verdade? Só que Deus, Ele conhece cada um de nós muito mais do que nós nos conhecemos. E o desejo do coração de Deus
para nossas vidas é uma vida verdadeiramente livre. Porque em João capítulo 8, versículo 36, Jesus disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você sabe o que é uma máscara que esconde a verdadeira face? É um engano. Porque, por exemplo, vamos supor essas festas aí que o pessoal usa muita máscara, eles colocam para se fantasiar, né? Para esconder o seu rosto. E a mentira, ela faz exatamente isso na nossa vida. Ela esconde a verdadeira face de quem nós somos e faz com que a gente viva de maneira enganosa. Mas quando Jesus ele fala em João 8,36, que se ele vos libertar, se ele nos liberta, verdadeiramente nós somos livres, isso significa que nós não precisamos de nenhuma máscara para mostrar ou para viver de alguma maneira, porque realmente nós somos quem Jesus nos tornou. E essa é a verdadeira vida que Deus ele deseja que nós tenhamos. Foi falado aqui para que a gente colocasse o reino de Deus em primeiro lugar. Esses dias eu estava lendo sobre a volta do Senhor e Jesus, ele disse lá em Mateus 24, 25, que é uma palavra muito conhecida: vigiem e orem, se preparem, né? Estejam vigilantes, porque vocês não sabem o dia em que vem o vosso Senhor. Abram aí em Hebreus capítulo 12, por favor. Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12, versículo 14. A palavra do Senhor diz assim: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Uma coisa que eu sempre gosto de falar para as pessoas é que Deus ele conhece o nosso coração. Não é verdade? Deus ele conhece o seu coração. Deus sabe o que você pensa, Deus sabe o que você deseja. E sabe o que Deus ama em você? A sua sinceridade. Deus ama quando você tira lá do seu íntimo a sinceridade do seu coração, da sua vida, de quem você é, e você expõe para o Senhor. Deus ele tem uma obra em nossas vidas e a libertação faz parte dessa obra. Quando Jesus voltar, a gente conhece muito bem aquela parábola das 10 virgens, e a palavra fala que as 5 prudentes levaram as suas lâmpadas, mas elas também levaram azeites. E as outras 5, que eram nécias, só levaram as lâmpadas. E com o passar do tempo, aquelas lâmpadas foram se apagando. E as outras 5 prudentes que tinham azeite permaneceram com as suas 5 lâmpadas acesas. E o que é essa lâmpada trazendo para nossas vidas? Porque a gente sabe que aquela palavra fala sobre nós, fala sobre a volta de Cristo. Essa lâmpada, irmão, é nada mais nada menos do que a nossa vigilância, do que a nossa perseverança, do que a nossa santidade, do que a nossa obediência no caminho do Senhor. Então, se nós, por um momento, esfriarmos o nosso coração do Senhor e nos desviarmos do caminho dele, ou se relaxarmos e não buscarmos verdadeiramente servir a Cristo com santidade, olha que Jesus disse: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Porque é fácil, né? Eu chamar Jesus de Senhor e dizer que eu amo, ou eu cantar uma canção de adoração que exalte, glorifique, e eu diga: eu deixo tudo, Jesus, para te seguir. Mas na minha vida, isso tem que ser real, ser uma atitude. Porque o Evangelho, ele não é conforto, o Evangelho é renúncia. Jesus disse que quem não tomar a sua cruz, quem não negar a si mesmo, quem não seguir após ele, perde a sua vida. Porque quando a gente deixa de seguir Jesus por quem Jesus é, pelo que a palavra diz, a gente vai tentar salvar a nossa vida do nosso jeito. E o que a palavra do Senhor diz é que a salvação ela vem pela graça, não é pelas obras. Então entenda uma coisa: Jesus te chamou, Jesus te amou, Jesus ele te resgatou, Jesus te trouxe aqui. O importante de tudo, irmãos, é que você ouviu Jesus, você aceitou ao Senhor.
Jesus, ele chegou à sua casa e você disse, sim, Senhor. E graças a Deus porque você está aqui. Porque pare para pensar em todos os livramentos que Deus ele já te deu. Provavelmente eu creio aqui que tem muitos que têm um testemunho para dar, que Deus já possa ter dado um livramento de morte. Mas se não fosse Deus naquele dia, naquele exato momento ali, né? Ou se a gente não tivesse crido e aceitado, e nessa mesma hora a gente imagine aonde é que poderia estar. Porque o que o mundo tem para oferecer é só bebida, droga, prostituição, é a perdição. Não tem nada de bom que a gente possa olhar para o mundo e dizer aqui, isso aqui eu posso tirar de bom do mundo. Não. E a palavra do Senhor diz, não amem o mundo e nem as coisas que são do mundo, porque essas coisas não vêm de Deus. E aí a palavra diz, concupiscência dos olhos, da carne, soberba da vida. E o que Deus ele deseja, irmãos, é como eu pedi para vocês abrirem aí, Hebreus 12, 14. Se esforcem para viver em paz com todos e para serem santos. A santidade é uma purificação que Deus ele faz em nosso caráter. E ser santo é ser separado, ser diferente. Sempre que Deus santificava algum utensílio na casa, no templo dele, era porque aquele utensílio era para ser dedicado somente para o Senhor. Era especial, não era para ser usado de maneira comum, né? E o desejo do coração de Deus para as nossas vidas é exatamente isso. Que o nosso coração, a mudança, a transformação e libertação que Deus ele tem para a nossa vida é de dentro para fora. Então, Deus ele deseja fazer essa libertação de dentro para fora das nossas vidas. Que a gente possa entrar na casa de Deus e o nosso coração possa estar aberto para a gente receber a palavra do Senhor. Quando a gente sair da casa do Senhor, a gente se esforce e peça ao Senhor, Senhor, nem que eu me esqueça tudo, mas pelo menos guarda alguma coisa e me ajuda a praticar isso. Porque a palavra de Deus é para que a gente coloque em prática. Amém? A palavra do Senhor diz em 2 Coríntios 5, a partir do 13: se enlouquecemos é por amor a Deus, se conservamos o juízo é por amor a vocês, pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus estava em Cristo Jesus reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. A palavra do Senhor, ela diz, todos conhecem, né? Eu acho que até quem não é cristão conhece, João 3,16. E esse versículo ele diz, irmãos, que a entrega de Deus ter dado Jesus foi porque ele amou. E o amor de Deus ele foi tão grande que quando Jesus ele está lá no Getsemane, ele sentiu uma tristeza e agonia de alma, né? E ele fala assim: Pai, se for possível, passa de mim este cálice, né? Mas que seja feita a tua vontade. E a vontade do Pai era que Jesus passasse pela cruz, porque ele tinha entregado Jesus para que a gente tivesse a salvação exatamente por meio disso, uma morte que nós merecíamos, como Isaías 53 fala, e pelos suas pisaduras, pelo castigo que nos traz a paz que estava sobre ele. E como eu acabei de ler aqui, versículo 21 de 2 Coríntios 5 diz assim: Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado. Qual é a única coisa que separa eu e você de Deus? Não é o pecado? A palavra do Senhor diz que é o pecado. E Deus tornou Jesus o pecado, ou seja, lançou sobre ele o meu e o seu pecado. Toda
a minha e a sua desobediência, o Senhor ele lançou sobre Jesus, para que em Jesus e pelo sangue de Jesus, eu e você fôssemos libertos da escravidão do pecado. Nós ainda continuamos sendo pecadores. Nossa natureza é carnal e ela é inclinada para o mal. Mas Cristo, ele nos libertou da escravidão. Aquela velha natureza que antes nos corrompia, que fazia com que a nossa mente vivesse pela carne. Jesus nos libertou dessa natureza, ele nos deu uma nova natureza. É por isso que a palavra diz aqui que quem está em Cristo é uma nova criatura. Porque estar em Jesus é deixar a carne e viver pelo Espírito. E a palavra do Senhor, ela diz, eu gostaria que os irmãos abrissem comigo, Romanos capítulo 5. Romanos capítulo de número 5, a partir do versículo de número 1, a palavra do Senhor diz: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Embora pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Amados, Deus em Jesus nos deu a reconciliação. E reconciliar significa fazer as pazes. Porque quando estávamos sem Deus, nas trevas, longe do Senhor, nós éramos inimigos de Deus. E a inimizade que nós tínhamos com Deus, no pecado em que vivíamos, no caminho das trevas, nos levaria ao inferno, à condenação. Mas a palavra diz aqui, como eu li para vocês, versículo de número 8: mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Jesus escolheu dar a vida dele por mim e por você, quando eu e você ainda não o conhecia, quando eu e você ainda o desobedecia, o desagradava. Ele teve misericórdia de mim e de você e deu sua vida em resgate. E isso foi feito por amor. E o Evangelho nos ensina que o primeiro e maior mandamento é amar ao Senhor. E João capítulo 15, versículo 14, fala que se amarmos ao Senhor, guardamos os seus mandamentos. Ou seja, o amor que Deus teve por nós fez Ele vir ao nosso encontro, chegar ao nosso alcance e salvar e resgatar nossas vidas. O nosso amor a Deus faz com que a gente se negue e o obedeça. Porque se Deus não tivesse nos amado, Ele teria sido justo em nos castigar, em nos condenar. Mas em lugar da sua justiça que a gente merecia, o Senhor Ele colocou a misericórdia na frente. Ele colocou a compaixão, Ele colocou a bondade. E foi essa misericórdia e essa graça que fez com que Ele enviasse Jesus e tirasse todo aquele peso que vinha sobre nós de condenação e colocasse em seu Filho. E a palavra do Senhor diz que na cruz, na morte de Jesus na cruz, o véu ele foi rasgado de cima a baixo. O corpo de Jesus, quando foi moído e massacrado, representava o véu que abriu o lugar para que eu e você pudéssemos ter acesso ao Senhor. Um acesso livre, um acesso totalmente acessível, 24 horas a todo momento. E como eu falei no início, Deus
deseja que eu e você verdadeiramente sejamos livres. E todos os dias Deus ele tem algo para nos libertar, para tirar da gente. Então, eu estou aqui pregando, mas não olhe para mim não. Olhe para o que a palavra de Deus ela diz. Você tem que olhar para Deus, ouvir o que Deus está falando e sondar aí no seu coração. E fazer uma análise de você e dizer: Senhor, o que o Senhor quer tirar de mim? E Deus ele deseja nos libertar. Deus ele quer tirar coisas da nossa vida que atrapalham o nosso relacionamento com Ele. E nós precisamos ser honestos com o Senhor. Precisamos ser honestos conosco mesmos e sinceros diante do Senhor. Para assumirmos o nosso erro, para assumirmos a nossa culpa e vermos o que é aquilo que está desagradando ao Senhor e atrapalhando o agir de Deus em nossas vidas. O Espírito Santo, como eu li no início, a palavra diz que aonde Ele está, aí há liberdade. Então deixe o Espírito Santo entrar na sua vida para Ele fazer a liberdade que o Senhor ele tem, para o Senhor fazer a libertação que Ele tem. O Senhor ele deseja fazer uma limpeza em nosso coração, em nossa mente, transformar o nosso caráter, porque existem coisas, irmãos, que nós continuamos pecando e fazendo de errado porque nós queremos. Quando Jesus chega no Getsemane e ele se afasta dos discípulos e ele vai orar, quando ele volta eles estão dormindo porque eles estavam cansados, os olhos pesados. E aí Jesus fala assim: vocês não conseguiram vigiar comigo nem por uma hora? Vigiem e orem para que vocês não caiam em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Então muitas das vezes nós continuamos no pecado, na desobediência ou em alguma rebeldia. Não é porque a nossa carne é fraca ou a gente caiu no pecado, mas é porque a gente ainda não se levantou e lutou contra isso, não se posicionou contra isso. A partir do momento que nós entendemos que Jesus disse: a carne é fraca, tá bom, se a carne é fraca, ela só tem fraqueza. Se eu me inclinar, eu vou fraquejar. Mas se o Espírito está pronto, se ele é forte, e a palavra do Senhor fala em Gálatas capítulo 5, versículo 16, que se eu viver pelo Espírito, jamais eu vou satisfazer as concupiscências da carne, os desejos da carne. Então o que eu tenho que fazer? Me inclinar para o Espírito. E sabe qual é a principal obra do Espírito? Sabe qual é o desejo principal do coração de Deus para mim e para a sua vida? É a sinceridade, é o quebrantamento. Porque aqui, vocês todos olhando para mim, é muito fácil. Eu vou chorar e dobrar meu joelho e dizer: Senhor e tal. Aí vai dizer: olha, irmão espiritual, isso aqui. Isso é fácil de fazer. Mas Deus não quer ver isso não. Deus quer ver você lá no secreto. Deus quer ver o seu coração, você e Ele. E você verdadeiramente se humilhar para Ele, se quebrantar para Ele. E Ele olhar e ver que a sua intenção é sincera, que o seu desejo é real, que você realmente está com fome, está com sede dEle, que você quer mudança, quer realmente a presença dEle entrar na sua vida e fazer a morada e a habitação. Deus é um Deus da verdade. Deus não tem nada a ver com a mentira. Deus não tem ligação com a mentira. A palavra do Senhor fala, se eu não estou enganado, em 2 Coríntios, capítulo 6, a partir do versículo 14: não se ponha em jugo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia há entre Cristo e o diabo? Que há em comum entre o crente e o descrente? Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuários do Deus vivo, como disse Deus: habitarei com eles, e entre eles andarei, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Aí olha o que Deus fala: portanto, saiam do meio deles e separem-se, diz o Senhor. Não toquem em coisas impuras, e eu os receberei, e serei seu pai, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e a alma, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. E eu quero concluir essa mensagem dizendo o seguinte, irmãos, que não tem como vivermos uma vida reta com o Senhor e para o Senhor, se não termos o temor do Senhor. Porque a palavra do Senhor fala que o temor de Deus desvia o homem do mal, afasta o homem dos caminhos errados. E como eu li esse último versículo aqui, a palavra de Deus diz que o desejo do Senhor é que nos purifiquemos de tudo aquilo que contamina. O que é que tem te contaminado? O que é que tem sujado a sua mente? O que é que tem manchado as suas vestes? Que tem corrompido o seu coração? Pare para pensar
no seu coração, entre você e Deus, se verdadeiramente você quer ter uma vida séria com Deus, se verdadeiramente você quer ter uma vida em comunhão com Deus e você quer viver para o Senhor. Pense no que está te contaminando, te atrapalhando, porque o conselho que Deus dá é esse: purifiquem-se de tudo o que contamina o corpo e a alma, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Porque no dia que Jesus voltar, a palavra do Senhor diz que todo olho o verá, não é isso? Todos verão o Senhor, mas nem todos vão subir com Ele. A palavra do Senhor diz que quando Jesus vier, Ele vai sentar em seu trono de glória e Ele vai separar uns para a direita e outros para a esquerda, assim como o pastor separa os bodes das ovelhas, não é? Aos que estiverem à direita, o Senhor Ele dirá assim: vinde a mim, benditos de meu Pai. Aleluia. Possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mas para os que estiverem à esquerda, Ele vai dizer assim: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo preparado para o diabo e seus anjos. Todos nós desejamos ardentemente, fervorosamente e com muita alegria que Jesus volte e que Ele nos chame o nosso nome, que o nosso nome esteja escrito no livro da vida. Mas agora eu faço uma pergunta: nós estamos vivendo para esse momento chegar e Jesus nos chamar? Será que nossa vida está condizendo com a salvação que Jesus tem preparado para a nossa vida? Como eu falei, irmãos, no início, a salvação não é por obras. Não acho que você tem que fazer e você vai merecer receber a salvação. Não. A salvação é pela graça de Deus por meio da fé. Mas é como eu pedi para vocês abrirem também, Hebreus 12:14. Sem santidade ninguém verá o Senhor. E a santidade é aquele elo que liga você a Deus a uma vida de pureza, a uma vida separada, a uma vida diferente. A santidade não deixa você se contaminar, a santidade não deixa você se corromper. A santidade, pelo contrário, ela gera você o desejo de você agradar a Deus e você se afastar daquilo que é mal. Todos os dias nós vamos ter uma luta, desde o momento que Deus abriu nossos olhos até o momento que a gente voltar e deitar. Uma luta contra a nossa carne. Mas cabe a mim e a você, em todo momento desse dia que Deus nos der, não importa qual seja o ambiente onde a gente estiver, mas cabe a mim e a você tomar a decisão: quem nós vamos alimentar, se é a nossa carne ou o nosso espírito, para quem nós vamos nos inclinar. Se nós vamos dar lugar à carne, se você vai dar lugar à carne, saiba de uma coisa: a palavra do Senhor diz que o que nós plantarmos, vamos colher. E se você planta na carne, você colhe a corrupção, a destruição, a morte. Mas se você planta no Espírito, a palavra do Senhor diz que você colhe a vida e você colhe a paz. Então que Deus Ele possa nos ajudar a cada dia para que a gente conserve esse temor a Deus e que possamos ser humildes para, se erramos, pecamos, desobedecemos, vamos lá aos pés do Senhor, vamos nos humilhar, vamos nos quebrantar, pedir: Senhor, me perdoa, Senhor, me ajuda, e me faz seguir em frente, porque esse é o desejo do coração de Deus, irmãos. Eu gostaria de fazer uma oração. Feche os seus olhos aí e volta o seu coração para Deus. Volta o seu coração para Deus. Senhor, Tu és um Deus tremendo e maravilhoso, Pai. Um Deus que ama a justiça, que ama a misericórdia, que aborrece a iniquidade e a maldade, Pai. Senhor, está aqui, meu Deus, a Tua igreja, o Teu povo, Senhor, as Tuas ovelhas. Ó Jesus, eu Te agradeço pela Tua misericórdia que o Senhor teve de cada um que está aqui, meu Deus. Pai, eu Te agradeço em nome de Jesus pelo Teu amor que o Senhor teve, Pai, por cada um que hoje está aqui, meu Deus. Senhor, eu Te peço para que em nome de Jesus o Senhor passe por cada uma das áreas da nossa vida, repreendendo o inimigo e destruindo todas as obras que ele tem operado, meu Deus. Pai, em nome de Jesus eu Te peço que o Senhor queira ter misericórdia e que o Senhor, em nome de Jesus, venha nos libertar daquilo que Te desagrada, meu Deus.
Pai, eu te peço para que o Senhor renove a nossa mente, a santidade do Senhor. Venha purificar, Pai, nosso coração. Lava, Deus, em nome de Jesus, nossas vestes. Senhor, eu te peço, queira ter misericórdia, Pai. Venha abrir os olhos, meu Deus, do nosso coração e nos fazer entender, Senhor, o teu desejo, a tua vontade para a nossa vida. Vem, meu Deus, endireitar, Senhor, nossos caminhos, nossas veredas. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, nos livra da hipocrisia, Senhor. Nos livra, meu Deus, da mentira e do engano, ó Pai. Em nome de Jesus, nos ajuda a ter uma vida séria, sincera, meu Deus, e reta diante de Ti, Pai. Eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo, para que o Senhor venha quebrar os grilhões, venha quebrar as amarras, venha desfazer, Senhor Deus, todo o laço e abrir as cadeias que o inimigo, meu Deus, tem colocado em nossas vidas de forma maliciosa e nós não temos percebido, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço, o Senhor que é o Deus que vê todas as coisas e que sabe de todas as coisas, abençoe em nome de Jesus a vida dos meus irmãos. Renove, meu Deus, as forças da tua igreja, Senhor. Renova em nome de Jesus a alegria da tua salvação, Pai, sobre a tua igreja. Ajuda em nome de Jesus a teu povo, meu Deus, a ter mais confiança, dependência e renúncia, Senhor, a se entregar, meu Deus, e descansar em Ti, ó Pai. Volta nossos olhos para Ti e fixa-os em Ti, Senhor Jesus. Eu te peço para que o Senhor nos dê a alegria da Sua volta. Nos ajuda a nos preparar para o Teu retorno, meu Deus. Nos ajuda a ter uma vida, Senhor, que Te agrada, ó Pai. E que se temos pecado e desobedecido, nos perdoa, meu Deus. E que se com certeza vamos errar, meu Deus, amanhã e depois, mas nos lembra que Tu és fiel e justo e que nos perdoa, nos aceita e que nos renova. Eu, em nome de Jesus, Pai, te peço, nos toma em Tuas mãos, continua nos guiando e nos abençoando, meu Deus. Em nome de Jesus. Amém. E eu agradeço a minha oportunidade. Aleluia, glória a Deus. Amém, igreja? Quem recebeu? Aleluia. Aleluia. Presbítero.